Pouco mais de uma semana após criticar a Faria Lima em evento público, o ministro Fernando Haddad voltou a provocar seus adversários políticos. Desta vez, rebateu críticas e comentários do governador Tarcísio de Freitas acerca da agenda econômica do governo e do ex-presidente Jair Bolsonaro. No mesmo evento que reuniu autoridades e empresários em São Paulo, Tarcísio alfinetou medidas econômicas encabeçadas por Haddad, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A proposta, segundo ele, tem motivação eleitoral e estaria dentro de uma agenda que chamou de difusa e sem relevância para a economia. E tem outras coisas acontecendo, porque assim, a gente está vendo de fato uma antecipação na campanha e um governo federal movido pela pauta eleitoral, e isso tem um determinado risco, né? O risco é da gente tomar decisões que são erradas. E eu vejo algumas decisões que estão sendo tomadas com muita preocupação. Elas são feitas baseadas em pesquisa. Tem esse grupo aqui que eu estou perdendo tração, eu preciso ganhar tração nesse grupo, isso aqui vai me dar potência eleitoral. Mas essa potência eleitoral vai custar caro para o Brasil, né? Quando você, por exemplo, abre mão de uma base de pagantes relevantes, quando você troca, e aí resolve fazer o seguinte: eu vou abrir mão dessa base, que é o que todos os países fazem, e eu vou apostar em outra coisa. Eu vou tributar o capital, eu vou tributar o estoque de capital, ou seja, eu vou destruir poupança e vou impedir o investimento, né? E aí é o contrato com fracasso, porque é um país que está caminhando para a informalidade está muito alta em diversos estados, eu tenho programas sociais explodindo, né, e aumentando o estoque, como BPC, Bolsa Família, a gente não está dando a porta de saída, não está emancipando ninguém, e a gente vai ficar cada vez mais limitado. Então, a gente está tomando decisões erradas e vão fazer com que a gente flerte lá na frente com superinflação e com superendividamento. Então, é um caminho, é um contrato com fracasso. E essas questões não estão sendo discutidas, elas estão passando ao largo. E aí vem essa preocupação exacerbada com a questão eleição. Na mesma fala, Tarcísio sugeriu que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF poderia causar uma anarquia institucional no país. Horas depois, Haddad rebateu no mesmo palco. Tem uma diferença de cultura, né? Para mim, esse debate é relevante. Eu não acredito que não seja um tema correto julgar um presidente que tenha tido o comportamento que o Bolsonaro teve. Talvez para o Tarcísio não seja relevante o ambiente ser democrático ou não ser democrático, até porque eu não sei qual a opinião dele sobre a ditadura militar até hoje. Acredito que deva ser favorável, né, pela formação e pela proximidade dele com o Bolsonaro. Para mim, que sou professor de ciência política, a coisa mais relevante do mundo é a minha liberdade. Nada é mais relevante do que a liberdade de cada cidadão brasileiro. Nada. Viver sob a ditadura é uma coisa muito séria. É muito grave você não saber se vai chegar em casa pelo que você pensa, pelas ideias que você defende, pela forma como você quer participar da vida política nacional. Ontem, data que marcou os 61 anos do golpe militar de 1964, ministros, parlamentares e o presidente Lula se manifestaram nas redes sociais com críticas ao regime instaurado após o golpe. O governador Tarcísio de Freitas, por sua vez, não se pronunciou sobre o tema. No evento de sexta, Haddad seguiu. Então, para mim, desviar a atenção é o que eles fazem nas redes sociais, falando besteira o tempo todo, inventando fake news, inventando coisa. Para mim, o relevante é discutir a atitude das pessoas, sobretudo investidas no cargo de ministro, de presidente, de governador. Me parece muito equivocado querer varrer para baixo do tapete o que aconteceu no Brasil e o que está acontecendo em outros países. É muito grave e eu não considero que isso é desvio de atenção coisíssima nenhuma. Desviar a atenção é fingir que não viu. E aí, quando aconteceu o pior, lamentar não ter agido preventivamente. Porque golpe você só evita quando você tem cultura política, quando você tem a democracia como valor. É assim que se luta pela liberdade das pessoas. Então, para mim não é nada relevante. Eu vivi a redemocratização do país, fui presidente de centro acadêmico no processo de defesa das eleições diretas, vi cavalaria batendo em estudante por defender eleições para presidente, e eu não quero voltar para esse mundo. Eu não acredito que isso seja irrelevante. Agora, para defender a isenção de super ricos, é isso que é relevante?
para ser contra a isenção de quem ganha R$5.000 por mês? Isso é relevante? Mas a liberdade de expressão e do que a gente pensa, isso é desviar a atenção da opinião pública? Temos uma formação e uma concepção diferente de sociedade, e eu vou continuar lutando pelos meus ideais, e eu penso que fazer justiça faz parte dessa luta. Nós não podemos abrir mão do que muitas gerações sofreram para reconquistar que é a democracia no Brasil. Fernando Haddad ainda falou sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos. Há poucos dias do tarifaço americano começar a entrar em vigor no país, Haddad vê desgaste da estratégia política de Donald Trump. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, o Brasil está numa situação completamente diferente de um país em crise. Completamente diferente. Em segundo lugar, eu acredito, e aí eu posso errar no time, mas dificilmente na tese. A economia americana, eu não consigo enxergar equilíbrio ali sem alguma desvalorização do dólar. Eu não consigo ver por onde o equilíbrio vai acontecer sem o dólar passar por algum processo de desvalorização. Não acho que tarifa vai resolver. Não acredito que tarifa resolva ali. Pelo contrário, acredito que a tarifa possa agravar a situação. A desvalorização, ela pode ser se for gradual, se for um deslizamento do dólar, assim, isso pode significar, se ele fizer também o trabalho interno que estão dizendo que vão fazer e que a gente não sabe. Os Estados Unidos sempre, quando promete ajuste fiscal, não faz, porque tem a moeda reserva de valor e o mundo acaba financiando qualquer déficit ali. Já não é assim como já foi, né? 1971 está muito longe, né? E as coisas estão mudando desse ponto de vista. Então, talvez a gente consiga ver já nesse ano uma desvalorização do dólar, mesmo que o juro não caia tanto quanto previsto, mesmo que o juro americano não caia tanto quanto previsto. Se isso for verdade, vai aliviar para o Banco Central. As pressões sobre o Banco Central vão diminuir e nós podemos ter uma reacomodação. Então, eu penso assim, muito prematuro dizer tudo o que vai acontecer até o final do ano, porque não depende de nós, não é? Depende da autoridade monetária, da autoridade fiscal nos Estados Unidos, depende de muita coisa. E também dessa sanha tarifária que nós não sabemos como ela vai terminar. Até agora é retórica, mas a todo momento eu sentei com o Mark Carney, né, hoje, né, lá do Canadá, vamos ver o que acontece, talvez não seja tão grave. E assim as coisas estão acontecendo. Não sabemos, em relação ao Brasil, né, tem aço e alumínio, tudo bem, mas terminou a conversa com o Brasil, vamos para a mesa negociar cota, negociar açúcar, o que nós vamos negociar? Então, tem muita coisa em aberto ainda, não vamos resolver em 30 dias. Mas, até do ponto de vista externo, eu entendo que há, talvez, uma trajetória que hoje não esteja clara para todo mundo, mas que pode acontecer. E uma delas é a questão cambial, pela desvalorização do dólar no mundo, não no Brasil, no mundo, em virtude de um ajuste econômico que possa encontrar um caminho que não está visível hoje, não está claro para as pessoas, porque a retórica da autoridade, né, dos Estados Unidos ainda está envolta em incerteza. Mas eu acredito que tem possibilidades de uma trajetória diferente da que está sendo anunciada. Questionado sobre a alta da taxa de juros no Brasil, elevada para 14,25% ao ano na última reunião do Copom, o ministro Fernando Haddad demonstrou otimismo. A decisão gerou controvérsia, especialmente porque, no passado, o presidente Lula criticou duramente o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelas taxas elevadas. Agora, no entanto, o aumento ocorreu sob a gestão de Gabriel Galípolo, indicado pelo próprio Lula para comandar a instituição. Então, do mesmo jeito que mudaram de opinião tão rapidamente a respeito disso, eu acho que nós temos razões para acreditar que a taxa de juros vai cumprir o seu papel. Ela está num patamar ultra restritivo, hoje. Ultra restritivo. Então, imaginar que ela não vai cumprir o papel... Nós tivemos um CAGED ontem,
dobro do mercado, mas é que as pessoas precisam se lembrar que quando você tem super safra, em fevereiro, março, você contrata todo mundo. Você vai ter uma safra para transportar em poucos meses. Então você tem uma super contratação de transporte, super contratação de mão de obra. Funciona assim o Brasil. E às vezes as pessoas se assustam com o Caged, eu falo, pessoal, menos, porque o Caged vai vir bem, não tem como não vir bem. Previsão nossa de super safra é de um crescimento de 8%. Tem gente no mercado falando em mais de 10% do crescimento da safra. Você não vai contratar para colher, você vai colher como? Você não vai contratar para transportar? Como é que você vai fazer essa operação? Vai ter contratação. Isso não significa aquecimento da economia, não é isso que está acontecendo. Está acontecendo assim. Nós vamos crescer um pouquinho menos, não quero que, assim, não precisamos crescer super menos, né? Tem gente elogiando receituário ultra-ortodoxo para um país que não está nas condições que está a Argentina. Uma pessoa fala, vamos fazer no Brasil o que o Milei está fazendo? Qual é o sentido disso? Quer dizer, ou a pessoa não desconhece a diferença entre os dois países, ou a pessoa está falando de algo que não domina.